Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de novembro de 2013, é um sábado. O verbete é de número 2850. Ele tem 7 páginas, 51 elogias e 14 máximos. O verbete é consim poliqueixosa. A especialidade, autovitimologia. Quem redigiu o verbete é o veteraníssimo Alexandre Zaslavski. Ricardo, eu botei Alexandre aqui, olha só que ato falho. É o Ricardo, mas eu peguei a sua... Mas não tem problema, é porque eu já sabia que o Alexandre ficaria aí com você, junto com a sua dupla. Então, é o Ricardo Zaslavski. O Ricardo Zaslavski, ele é graduado em Medicina, especialista em Medicina de Família e Comunidade, Terapia Sistêmica de Família e Casal, brasileiro, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, voluntário da Conscienciologia desde maio de 2004, docente em Conscienciologia desde janeiro de 2006. A consim poliqueixosa é a consciência homem-mulher com o hábito de lamentar-se rotineiramente nas interações cotidianas, tentando mostrar aos outros, consciente ou inconscientemente, os motivos pelos quais não considera ser possível reclamar, reciclar e amadurecer. Pensenologia. O holopensene pessoal da autovitimização. O holopensene pessoal do belicismo. A ruminação pensênica. O ato de cantarolar músicas no dia a dia, dificultando a autopensenização pragmática proexogênica. Na fatologia, a cogitação apenas de soluções inviáveis, a necessidade de se ter problemas para poder bradar contra eles, a reflexão profunda sobre as dificuldades sem contemplar a solução para elas, o ato de qualquer fato da vida ser potencial fonte de queixas, o fechadismo em relação a feedback positivo, o ato de queixar-se sem, na mesma proporção, tentar resolver o problema, o rancor, a distorção da percepção da realidade objetiva para poder formular queixas, a emocionalidade embutida na argumentação sendo estratégia de convencimento do outro quanto ao próprio insucesso inequívoco. O fato de a maior parte da população, em geral, não ser portadora de qualquer doença. A superação das estereotipias conviviológicas. A aceitação do fato de, em se tratando de proexis, há muito trabalho a fazer. Queria ressaltar que a fatologia tem 32 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. E a gente convida, então, todos a lerem todas essas 32 linhas, que são bem fortes e importantes. Na parafatologia, a intuição parapsíquica de alguns pacientes quanto às hipóteses levantadas pelo médico durante a anamnese. A ambivalência quanto a querer ou não fazer desassimilação. As parapatologias do paracérebro. O acoplamento com consciex poliqueixosas. O uso da sinalética energética pessoal para interromper o ciclo da poliqueixa. Na argumentologia, nós destacamos aqui as 2 enumerações. A taxologia, na qual ele cita 12 tipos de consciências poliqueixosas, intra- ou extrafísicas. E na terapeuticologia, o verbetógrafo coloca 9 aspectos importantes à consideração da consim poliqueixosa para a reciclagem do traço da poliqueixa. Na remissologia, nós destacamos a antivitimologia, assistido insatisfazível, consim solução, intermissivista inadaptado, postura antiqueixa. Frase enfática. A condição da poliqueixa
é o uso voluntário e anticosmoético dos trafares e dos problemas mesológicos, tal qual justificativa para não se realizar as reciclagens necessárias à evolução. Questionologia. Qual postura você assume perante os desafios da vida intrafísica? Ainda cultiva o hábito de se queixar ou arregaçar as mangas, ou arregaça as mangas e parte para o trabalho? Na bibliografia específica, o autor coloca 3 fontes de referência e na webgrafia ele coloca uma fonte de referência. Agora vamos ler a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Problema, protesto, querela, lamúria, desconforto, inadaptação, ruminação, insatisfação, lamentação e imaturidade, agressividade, emocionalidade, comportamento, pessimismo, carrancismo, autocriticofobia, voliciopatia, pensenologia, conviviologia e autovitimologia. Agora, Ricardo, antes da gente passar para as primeiras perguntas, queria que você contextualizasse. Eu sei que a gente leu aqui, né, sua referência, sua mini bio, e você é médico, então a gente não sabe se esse tema surgiu da sua prática médica ou se tem alguma outra pesquisa por trás. Você pode contextualizar um pouco para a gente? Boa tarde a todos. Só para colocar esse erro de nome entre eu e meu irmão, uma vez aconteceu no autógrafo de um livro. A autora botou ao Alexandre, então não tem problema. Bom, em que contexto que veio a ideia de fazer esse verbete? Eu, como médico e médico de família, né, atendo em unidades de saúde da família, a gente atende muitas pessoas que são os chamados pejorativamente como pacientes poliqueixosos. Todo médico tem alguns, né, que acompanham com ele. A maioria dos médicos não sabe direito como lidar com esses pacientes. E eu sou um cara que, geralmente, esses pacientes têm uma afinidade comigo. Assim, eu me dou bem com eles e eles acabam optando por acompanhar muito comigo. Então, na época que me ocorreu escrever esse verbete, a minha ideia inicial era, já que eu tenho uma habilidade médica, então que a maioria não tem, que é tolerar bem certos pacientes que a maioria dos médicos não tolera, né? Eu acho que vale a pena eu partilhar, então, essas ideias, né, com todo mundo. Mas, à medida que eu ia refletindo sobre o caso, eu me dei conta de que eu mesmo partilhava alguns traços com essas pessoas, né? Então, não é à toa, possivelmente, que elas tinham afinidade comigo e gostavam de acompanhar comigo. Os afins se atraem, né? Os afins se atraem. Então, eu cheguei a pensar num dilema. Vou dar um foco mais na minha experiência pessoal do que eu percebi, ou vou dar um foco mais na minha condição de médico? E o que eu decidi foi assim... O verbete traz a questão do médico que atende pacientes poliqueixosos, mas o foco principal é nas minhas autorreflexões e nas reflexões a respeito de pessoas ao meu redor, que eu também comecei a me dar conta que tem esse perfil. Eu penso que se nós não fôssemos poliqueixosos, a gente já era serenão, você não acha? Então, quem não é serenão ainda, que já conhece essas ideias há bastante tempo, tem traços de poliqueixo. Tem um pezinho ali, né? Tem um pezinho. Tem um pé ali. Eu me incluo dentro, infelizmente. Tudo bem, então. Tomara que ajude o verbete. Ah? Tomara que o verbete te ajude. Vai me ajudar, já ajudou, já tem aqui uma série de coisas aqui. Então, vamos passar aqui primeiro as perguntas do Pélio Tertuliano, depois a gente passa para você, tá? Ao verbetógrafo, professor Ricardo, Estrangeirismologia, página 2, sou médico da saúde de família aqui em Curitiba. Quem está falando, a gente pode falar, é o Eduardo Dória. Já sei. Né? Você conhece. Aqui em Curitiba e convivo com a mania do check-up feito em quantidade exagerada a pedido dos pacientes. De que forma posso tornar positivamente este fato? Bom, antes de responder essa pergunta dele, em que contexto que o check-up feito em quantidade exagerada se inclui na consim poliqueixosa? Né? A consim poliqueixosa, via de regra, é uma pessoa com muitas queixas físicas, né? Majoritariamente físicas. Os médicos muitas vezes investigam diversas vezes, encaminham para outros colegas médicos, são submetidos a exames, até intervenções, eventualmente, e dificilmente se encontra um substrato físico para esses problemas que a pessoa apresenta.
Então, o que acontece? Chega um dado momento que o médico, perante tantas opiniões médicas e tantos exames médicos e não foi encontrado nada, o médico precisa se perguntar se essas queixas não são de origem social, psicológica, familiar, etc. Né? Agora, se o médico não consegue ou não quer entrar nessa seara, né, com o seu paciente, via de regra, ele fecha uma porta, né, para essas pessoas, e essas pessoas acabam continuamente se submetendo a diversos exames, diversas opiniões médicas, e isso nunca termina. Isso só termina quando algum profissional decide perguntar sobre a vida da pessoa. O que está por trás de todas essas queixas? Né? Então, respondendo à pergunta do Eduardo, a primeira coisa que eu faço quando eu estou perante um paciente que já foi submetido a múltiplas investigações, eu pergunto assim, o que ele acha que tem por trás daquilo? Né? Considerando que já foi visto por tantos médicos, que já fez tantos exames, que tem muitas opiniões a respeito dele, mas nada foi encontrado, o que ele pensa que ele tem? Às vezes vale a pena a gente jogar a pergunta para ele, pensar e responder. Via de regra, a própria pessoa tem um insight sobre a sua condição psicossocial. Enfatologia, página 12, quinta linha. Como quebrar a carapaça do paciente que apresenta o fechadismo em relação ao feedback positivo? Vamos só ver uma quinta linha de cima para baixo. Fatologia, da fatologia. Fatologia, página 2. Página 12, né? A minha numeração está diferente. Ah, sim. Começa na página 12. Começa na 12. Então é na primeira. Melhor você paginar aí rapidinho. Ah, tá. Eu imprimi o verbete que foi mandado por e-mail. Na página... linha a primeira página, quinta linha. Quinta linha. O fechadismo em relação ao feedback positivo. Essa questão tem até uma técnica na tecnologia, que é o seguinte. As consciências poliqueixosas, elas, via de regra, elas não são curiosas. Elas têm muito mais uma tendência de falar do que de ouvir. Né? Porque a curiosidade gera na gente assim, a gente pergunta e a gente quer ouvir. Né? E as pessoas poliqueixosas, geralmente elas são fechadas em relação a um feedback positivo, porque elas, em primeiro lugar, elas acreditam que aquilo não é verdade. Tudo de positivo que a gente vai dizer em relação a elas. E, em segundo lugar, via de regra, a ansiedade da pessoa é tão grande que a pessoa não tem interesse, não tem condições de ouvir o que vai ser dito em relação a ela. Então ela ouve, não escuta, e continua num processo contínuo de queixa uma atrás da outra. Então, esse é o processo do fechadismo em relação ao feedback positivo. Na tecnologia, página 13, final da primeira linha, Tá. De que modo funciona a técnica do espaço vazio intraconsciencial e a técnica da entrevista motivacional? A técnica do espaço vazio intraconsciencial, ela é uma técnica de reciclagem para o próprio poliqueixoso aplicar nele mesmo. Né? Se a pessoa que perguntou olhar na taxologia, vai ver que existe um tipo de poliqueixoso que é o ruminador. O que caracteriza esse ruminador? Quando ele precisa entrar em contato com alguma situação de vida dele, antes dele entrar em contato, ele já começa a criar 1000 fantasias, 1000 hipóteses, inventar 1000 diálogos, geralmente são diálogos raivosos com as pessoas, começa a se queixar de que não vai dar certo, de forma que quando ele chega na situação propriamente real, ele já está tão contaminado com a sua própria pensanidade que a situação, de fato, fica difícil de ser resolvida. Então, a técnica do espaço vazio consciencial serve para pessoas que têm uma tendência muito grande de ruminação. Então, a pessoa, como ela já sabe que ela tem essa tendência, ela opta por, antes dela ter contato com essas situações, ela não desenvolver nada dessa pensanidade. Ela limpa a mente dela e espera para a pensanidade ser preenchida por aquilo que vai acontecer na hora. E não com milhares e milhares de pensanidades pré-concebidas em relação à situação. Né? Então, essa é a técnica. Né? Ok, tá para ouvir agora. Parabéns. Valeu. Eu queria trazer assim, um pouco da minha experiência, assim, porque a gente até conversou sobre esse assunto, você falou assim, você não é uma consciência poliqueixosa, né? E, na realidade, assim, do ponto de vista da experiência nossa, que está mais aberto para o entendimento da multidimensionalidade, eu particularmente vivenciei em 2005, 2004, 2005, uma situação, digamos assim, onde você tem uma
patologia social. Eu tive um processo de mega assédio que gerou no meu grupo Karma, né? Tinha uma psicopatia de um agente externo e que eu tive que lidar com uma situação extremamente estressante. E eu me vi numa situação que eu não podia mudar essa realidade. Existia uma interprisão num dado contexto e que eu não podia mudar aquela realidade. E eu tive que conviver 1 ano e meio dentro de um ambiente extremamente estressante. E aí, como a gente faz a assimilação com o processo de mega assediador, ou assimilação, né, do processo da consciência, isso altera, literalmente, a nossa pensanidade, nosso padrão, gera essa ansiedade que você comentou. Eu me vi, junto com minha médica de família, né, tendo repercussões dessa síndrome aí de uma consciência poliqueixosa, que assim, se fazia investigação. Eu tinha crises, né, de algumas coisas assim, alérgicas ou não, e tinha dificuldade de lidar com o problema, porque eu não podia mudar a minha realidade naquele momento, né? E aí, do ponto de vista seu, enquanto médico, eu queria entender o processo da desassim, né, de lidar, porque assim, você está lidando com um paciente que às vezes está com esse problema, que é um problema muito maior do que um processo social tão simples, né? Envolve aí um desassédio maior de coisas que estão vinculadas com a família dele, com essa realidade. Como é que você percebe isso? Porque é um caso assim claro de que isso foi mediado por esse processo, né, de interprisão grupocármica que a gente teve aí com essa consciência. E, ao longo do tempo, você consegue fazer a desassim à medida que você vai trabalhando o processo nosso aqui energético. Hoje, obviamente, já não me vejo nessa mesma condição. Mas eu sei que existe um ranço, né, um traço de quem já vivenciou isso e sabe que, à medida que a gente vai entrar em qualquer processo mais estressante nesse nível, é possível desenvolver essa relação, porque você fica muito assimilada com padrões de consciência mais patológicos. Como é que você vê isso, lida com isso? Olha, tem uma questão assim que eu não coloquei explicitamente no verbete, que é assim, o principal traço da consciência poliqueixosa é que, mediante alguma situação que ela precisa resolver na vida dela, um desafio, alguma coisa que precisa ser solucionada, o limiar dela de começar a se queixar é muito baixo. Qualquer coisa, qualquer pequeno desafio já gera uma reação queixosa. À medida que a pessoa evolui, amadurece, recicla uma série de coisas, o limiar dela de se tornar queixoso é cada vez maior. Então, para que algum problema suscite na pessoa uma tendência queixosa, precisa de cada vez um problema mais sério, mais grave, para que suscite essa reação. Então, em tese, qualquer pessoa teria um limiar queixoso. Basta a situação ser tão complexa a ponto da pessoa se ver com recursos esvaziados. Entende? Então, o que pode ter acontecido na tua condição é que tu te encontrou numa situação em que tu te viu com recursos esvaziados, sem recursos para resolver aquela situação. Totalmente. Né? E do ponto de vista de desassim, que eu vejo, assim, tu tem o processo da desassim, que a gente aqui na Conscienciologia fala muito, né? Que é o processo do EV, processo do arco voltaico, participação de dinâmicas. Né? Então, isso promove a desassimilação energética do contato próximo. Mas, se a gente não recicla o traço envolvido nisso, a gente vai estar constantemente chamando as consciências, as consciências e as energias afinizadas a esse processo. Entende? Então, o processo de desassim, ele passa pelas duas etapas. Uma coisa é a desvencilhação energética pontual e a outra coisa é a reciclagem para não chamar mais. Né? Uhum. Ok, então, obrigada. Da cima. Na página 13, na 8ª linha, não, na 7ª linha. Fatologia? O surgimento de novas queixas quando o paciente percebe a hipótese diagnosticada levantada pelo médico ser algo a não ser grave. Algo que não é grave. De não ser, ser algo não grave. O surgimento de novas queixas quando o paciente percebe que a hipótese diagnóstica levantada pelo médico é algo que não é grave. Isso é bem comum. O que acontece? A pessoa está lá, né? Especialmente para médicos que têm uma visão mais psicossocial do indivíduo que está ali. Né?
Então, o que acontece? A pessoa está ali com múltiplas queixas, com alguns exames, a gente examinou, a gente conversou, e, a princípio, a impressão que se tem é que não é nada de grave no caso dele. Isso não quer dizer que eu tenho um nome para a doença. Pode ser que eu não tenha um nome para dar. A tua doença é tal, o teu problema é tal. Às vezes, os médicos, antes de saberem o nome, os médicos muitas vezes já sabem se é grave ou se não é. Porque tem alguns sinais de gravidade que várias doenças compartilham esses sinais. Então, já me aconteceu o seguinte, ó, eu vou falar para a pessoa, para a paciente, era uma senhora, olha, dentro do que a senhora está me dizendo, dentro dos seus exames, dentro do que nós conversamos, a impressão que eu tenho é que isso que a senhora está sentindo não se trata de um problema grave. Né? Não acho que haja nenhuma doença grave por trás disso. Né? Nesse momento que eu falei isso, ela começou assim, ó. Mas, doutor, e essa tosse? Né? Entende? Mas aí é chamar atenção, é carência, pode ser chantagem emocional. Olha, pode ser diversas coisas, mas o ponto é o seguinte, essa tosse até então não havia tosse nenhuma. Né? Então, a tosse surgiu no momento que a impressão, que ela percebeu que a minha hipótese diagnóstica não era nada de grave. Entende? Isso mostra a necessidade da pessoa de se manter doente. Né? Ela queria que fosse grave, né? Exatamente. Então é isso. Isso não é raro. Tem outra aqui que eu achei, na hora que eu estava lendo, eu comecei a rir. A semelhança do perfil na patologia. Na primeira folha. Tá. A semelhança no perfil da consim poliqueixosa é dos políticos. Em qual linha que está mesmo? Pode repetir? Na 7ª linha. 7ª linha. Tá. 7ª linha, na primeira folha, na página 12. Folha. 7ª linha, deixa eu ver se eu acho. Ah, está aqui, 7ª linha. Fala e não faz nada. Essa é a semelhança. Né? Fala e não faz nada. Interessante. Então, a consim poliqueixosa é aquela consim assim, que quem está olhando de fora poderia pensar assim, nossa, mas que consciência do seu problema, né? Como ela tem uma visão abrangente do seu problema. Porque muitas consins poliqueixosas são muito inteligentes, muito intelectualizadas e tem todo um discurso sobre as suas queixas, entende? Então, quem olha de fora poderia pensar, poxa, essa pessoa com tanto conhecimento sobre os seus problemas, nossa, isso aí em seguida vai reciclar e vai alçar voo. Não acontece isso. Né? Então, essa é a semelhança. Né? Quantos políticos a gente vê aí, né, o processo todo da política que fala, né, e de fato, em projetos mesmo não há. Né? Então, essa é a semelhança. Tem uma outra aqui, o ato de sentir-se aliviado quando o ambiente positivo se torna mais negativo, também é na patologia. Página aí é o ambiente. Né? Tá. O que acontece? A consim poliqueixosa, toda a pensenidade dela e as reflexões dela orbitam em torno das queixas e dos problemas. Né? Faz parte da identidade dela refletir sobre os problemas, não com a ótica de resolver, mas com a ótica de entendê-los. Entende? Então, ela é uma consim que é um penduricalho de problemas o tempo todo. Então, se ela está, por exemplo, num ambiente em que as pessoas estão falando de novos projetos, novas soluções, coisas novas, novos artigos, livros que vão ser publicados, isso tudo é muito positivo, é muito para frente, sabe, para ela. Então, ela se sente mal. Vai que alguém, em algum momento, decide levantar assim, eu estou escrevendo um livro, mas eu estou enfrentando algumas dificuldades. Opa, dificuldade é comigo mesmo. Então, nesse momento é o momento que ela se sente incluída. Não no momento das coisas novas, da neofilia, mas no momento da dificuldade. Entende? É o processo de inclusão da consciência quando está se debatendo problemas. Valeu, obrigado. Parabéns pelo verbete, está bem recheado de informações. Eu gostaria que você, na antagonismologia, página 14, na 2ª linha, ampliasse... Página 14, okay. Antagonismologia, na 2ª linha, o antagonismo infinito virtual e infinito real. Tá. O que é o infinito virtual aqui? Como eu falei antes, muitas vezes a consim poliqueixosa ela é muito inteligente, muito intelectual. Então, ela transita muito bem no mundo das ideias, em refletir, em associar ideias, enfim, em pensar em encontrar soluções teóricas. Né? Então, ela transita muito bem no mundo das ideias. Isso eu chamei de infinito virtual. Né? Porque é um perfeito
funcionamento, um perfeito transitar bem na teoria. Tem relação com o primeiro paradoxo, né? Paradoxo de poliqueixoso poder possuir grande capacidade de reflexão, mas usá-la de modo prejudicial. E o infinito real seria já um processo de reciclagem em que ela aproveita toda a sua intelectualidade e toda a sua capacidade de associação de ideias para resolver coisas reais, para reciclar de fato, né? Entendi. Então, por isso que é um antagonismo. Mas por que é infinito? Tem infinitas possibilidades de reciclagem? Infinito porque, assim, muitas vezes essas consciências elas são tão inteligentes que elas se sentem como que a sua capacidade de raciocínio e de associação de ideias é infinita, entre aspas, infinita. Nada é infinito, mas, né, nesse sentido, mas ela se sente como se ela pudesse relacionar tudo com tudo, refletir sobre tudo, trazer ideias sobre tudo. Então, por isso que dá uma ideia de infinito. Só que ele é um infinito que não está comprometido com a realidade. Ele é um infinito que está comprometido meramente com a reflexão. Então, quando a pessoa consegue dar a virada, né, botar os pés no chão, né, ela pode conseguir usar toda essa sua capacidade para coisas reais. Então, isso seria o infinito real. Né? Então, quando você falou nessa condição patológica, né, eu lembrei de um colega que falou do jus pons. São pessoas que criam justificativas de ponta. Então, sempre que surge uma... Né, então, usa a racionalidade para criar justificativas. Poderia, na paradoxologia, o último paradoxo, não entendi esse paradoxo. O paradoxo de incluir a perda de tempo no planejamento do tempo. Você teria algum exemplo? O que acontece é o seguinte, a consciência poliqueixosa, qualquer coisa que acontece na vida dela, como ela tem uma lente queixosa, a lente que ela olha a vida é uma lente queixosa, qualquer coisa que acontece na vida dela pode ser motivo de se queixar. Então, nesse caso, vou te dar um exemplo bem prático. A soneca do celular, né, no despertador de manhã cedo, né, aquele módulo soneca. Né? Tu vai trabalhar às 8 da manhã, tem que estar no trabalho às 8 da manhã, tu bota para despertar às 6h40. Né? Soneca, 6h50. Soneca, 7 horas, 7h10, 7h20. Chega uma hora que tu levanta totalmente esbaforido, não tem tempo para tomar banho, para tomar café, sai correndo com a camisa para fora para conseguir chegar no trabalho a tempo. Então, assim, o que acontece é o seguinte, essa pessoa vai para o trabalho se queixando, assim, né, para ela mesma, né? Que droga, eu não presto, eu não consigo me organizar, que saco, meu tempo, eu não consigo administrar o tempo, eu não consigo fazer nada, né? Então, isso é uma situação bem cotidiana, né? Na verdade, falta mesmo organização, né? Dormir mais cedo, respeitar a carga horária de sono, né? Então, o que acontece? O processo de acordar, de levantar e ir para o trabalho faz parte do nosso planejamento do tempo. Eu vou levantar a tal hora, vou me vestir, vou tomar café e vou para o trabalho. Isso é planejamento do tempo. Mas essa consciência, ela inclui a perda de tempo no seu tempo. Entendi. Entendeu? Eu lembrei, assim, isso é muito sério, porque eu lembrei, tá achando graça, né? Eu faço TENEPS de manhã e, às vezes, quando durmo tarde demais no dia anterior, eu uso justamente, né, essa possibilidade de tocar dali 5 minutos, 10 minutos, e aí eu não deixo passar, mas acontece, é muito sério isso. A última, na página 15. Não, na verdade, eu acho o mais importante o da página 16, no seu Terapeuticologia, o item 4, decomposição. Como que seria isso na prática? Né? Decompor o problema em partes, evitando o sentimento de impotência frente à ideia e a única solução possível será aquela capaz de solucionar tudo ao mesmo tempo. Então, é listar várias hipóteses, né, de solução, não é isso? Também pode ser isso, mas esse item aqui, a decomposição, ele faz parte das desventuras de um poliqueixoso rumo à reciclagem. Né? Então, o que acontece? Quando a pessoa poliqueixosa decide, de fato, resolver o problema, às vezes ela se depara com a seguinte condição. Todos os problemas que ela tem, todas as coisas que tem que resolver, todas elas têm o mesmo nível de gravidade, todas elas, uma é tão importante quanto a outra, né? E se tudo tem a mesma importância, tu não dá para resolver nada, porque a solução de problemas parte de tu dar prioridade, né? Tu começa resolvendo o que é mais sério ou o que é mais rápido. E se essa pessoa se vê numa condição assim, de que eu tenho que resolver tudo ao mesmo tempo, e tudo é muito grave se eu não resolver, né? Ela não resolver nada, ela só vai sofrer. Então, a decomposição, né, significa o seguinte, eu pegar alguma coisa que tem que ser resolvida e eu decompor em partes. Então, primeiro eu vou resolver a primeira parte. Entende? Depois, resolvida a primeira, vou resolver a segunda.
Entendi. Né? Então, é ao contrário da pessoa que consegue refletir, né? No caso, então, está faltando a reflexão, né? Registros e reflexões. Exatamente. Ok. Então, esse processo de decomposição ajuda a consim poliqueixosa a reciclar uma coisa muito importante para ela mudar o ego dela, que é o seguinte, é a sensação de sucesso. Entende? Por exemplo, eu estou escrevendo um verbete. Certo. Né? Ah, não vou conseguir escrever um verbete porque é muito grande, é muito complexo. Não, mas tudo bem, começa pela fatologia, entende? Então, tu não precisa ter de uma vez só a sensação de que tudo é muito grande, tudo é muito complexo. Não, começa por o primeiro item. Passo a passo. Passo a passo. Ok. É isso. Obrigada. Pelo que você disse aí, Ali tá. Agora tá. lá, Ricardo, pelo que você disse aí sobre a consciência poliqueixosa, seria um tipo assim das pessoas que são hipocondríacas? Em primeiro lugar. Depois eu completo. Não. Não. E poliqueixoso e hipocondríaco não são a mesma coisa. Até assim, poliqueixoso é um termo que de fato não existe. Né? Todo médico tem um paciente com esse perfil, mas é um paradoxo, tem na paradoxologia de que esse termo é um termo que não existe. Mas na prática, o que a gente vê? O hipocondríaco é aquela pessoa que, quando ela vai consultar com o médico, ela já tem um nome para o problema dela, muitas vezes. Não, eu estava em casa, senti uma dor de barriga, e eu vim aqui porque eu acho que eu estou com câncer de estômago. Né? Ela deduz. Então, geralmente, a consciência hipocondríaca, ela já tem um nome para o problema, e ela tem um nível de catastrofismo muito grande. A consciência poliqueixosa, via de regra, ela não traz nome. Ela traz um queixume monótono e contínuo e frequente, né? E ela muitas vezes não tem assim grandes momentos de grande medo. Geralmente é uma queixa assim que vai indo, vai aparecendo, a queixa muda, daqui a pouco é outra, aí volta a primeira, entende? Então essa é a diferença. E atrás disso aí seria assim, um tipo de autocomiseração, quer dizer, pena de si mesmo, dificuldade de enfrentar a vida, e ela está fugindo de alguma coisa, porque ela é inteligentíssima, mas ela tem todos os atropelos que você explicou aí agora. Seria um pouco assim também? Isso. Esse eu acho que é o principal traço da consciência poliqueixosa. É a consciência que, perante os desafios da vida, ela, em vez de assumir uma postura assertiva, né, para tentar superar os travões, ela assume uma postura queixosa. Ela sente impotência, né? Ela tem capacidade, mas não direciona. Isso. E acaba se perdendo e acha que falar da doença e lá ao médico, então o médico que a ouve, claro que vai poder ajudá-la mais, não é? É o que aconteceu com você. É porque a gente percebe muitos traços. Eu, como professora a vida toda, formei em psicologia também, e eu fico tentando analisar a partir de mim mesmo, porque de tanta tanta queixa, né? Que todos nós temos. Então tá bom, obrigada. Legal. De nada. Ricardo, aqui. Na pensionologia, a última linha, o ato de cantarolar músicas no dia a dia, dificultando a autopensionização pragmática proexogênica. Eu queria entender mais como que funciona essa questão do ato de cantarolar músicas. Tá. Primeiramente, assim, o que eu vou te dizer? Essa coisa de cantarolar músicas é uma coisa que muita gente tem em algum grau. Mas, às vezes, isso é tão exacerbado que o ato de você ficar cantarolando músicas mentalmente é uma coisa que chega a ser uma compulsão. E às vezes é tão grave isso que quando a pessoa tem que pensar e planejar alguma coisa real que ela está vivendo, às vezes ela se sente impedida porque surge na cabeça dela músicas das mais diversas, de várias épocas da vida dela, entende? Então isso de fato é uma patologia pensênica. O ato de cantarolar compulsivamente músicas. Né? E às vezes isso é tão grave que a pessoa, quando se vê precisando refletir sobre cláusulas da sua proexis, as músicas se atravessam no meio e não permitem que ela reflita sobre isso. Entende? Entendi. Então, é isso. E isso, assim, na minha experiência disso, eu ainda tenho que escrever um verbete sobre isso, porque isso é um traço, né, que eu já vivenciei muito. Né? E eu tenho um histórico com a música muito grande. Assim, ao longo dessa minha vida, eu já toquei alguns instrumentos, eu aprendi a tocar alguns instrumentos sozinho. A música fez muito parte da minha vida como um sentido para a vida. Então, no meu caso, eu acredito, por hipótese, que tenha relação com isso. Né? Mas, no momento, assim, o que a gente vê é que, do ponto de vista evolutivo, atrapalha.
Entendi. Só para complementar, eu fiz essa pergunta porque a minha irmã caçula, ela tem essa mania de ficar ouvindo, sabe, música o tempo inteiro. Aí esses tempos ela falou para mim assim: "Nossa, eu não consigo pensar". E quando eu paro para pensar, vem uma música na minha cabeça, eu já não sei mais o que sou eu, o que é a música. Aí assim, eu não sabia o que dizer para ela, mas assim, uma ideia que eu tive, Ricardo, não sei se está certo, eu falei para ela: tentar não ouvir tanta música e começar a se concentrar, sabe? Se autoanalisar, não ficar só naquelas músicas, para poder parar para pensar quem ela é. Ela tem 17 anos, mas eu não sei se eu fiz certo, mas foi uma curiosidade. Algumas coisas que eu acho que ajudam no processo de ruminação musical é, primeira coisa é, se a pessoa gosta de música e quer ouvir música, que ela possa então variar, né? Ouvir. Não ficar assim, por exemplo, como eu fazia. Às vezes uma música que eu gostava, a música terminava e eu voltava a ela no tempo, né, da fita cassete, né, antigamente. Aí voltava ela e eu ouvia 15 vezes a mesma música, assim, sabe? Sim. Então, isso aí eu não recomendaria. E outra coisa que acho que também tem que ver para aquelas pessoas que a música fazem parte muito fortemente do sentido da vida dela, essas pessoas têm mais tendência a cantarolar e se prejudicar com isso. Sim. Do que outras pessoas para as quais a música não faz parte tão fortemente do sentido da vida. Sim, entendi. Ricardo, qual é a relação em si de cantarolar sem parar com o poliqueixo? Como eu falei antes, né, qualquer coisa que acontece na vida da pessoa, como a pessoa tem uma lente poliqueixosa, ela vê a vida dessa forma, qualquer fato já pode ser um desencadeador de queixa. Então, por exemplo, né, a gente está aqui, né, na CCCI, Foz do Iguaçu, né, todo mundo aí, né, transpirando, né, todos os cursos aí voltados para reciclagem, voltados para Proexis, voltado para autorreflexão. Como que uma pessoa que está imerso num holopensene desses, mas que não consegue parar de cantarolar, como que ela se sente? Se sente muito mal, né? Pode se sentir atrasada. A queixa vem a posterior. Exatamente. Então isso pode desencadear queixa no sentido assim, poxa, não consigo pensar, não consigo refletir, que droga, não consigo executar minha, né, é uma causa para... Exatamente. Ricardo, na página 13, parafatologia, segunda e terceira linhas. Fica a intuição parapsíquica de alguns pacientes quanto às hipóteses levantadas pelo médico durante a anamnese. Isso é comum? Olha, isso é comum em pacientes desse perfil, né? O que acontece aqui? Às vezes a gente está atendendo uma pessoa com esse perfil e a gente está ali analisando, perscrutando a pessoa, né, sentindo quem é aquela pessoa e tal. Chega num dado momento que eu não sei porquê, muda completamente o padrão e a pessoa muda a forma de se queixar, muda o tipo de queixa. Parece que torna a situação mais severa. Isso aconteceu várias vezes. Isso me dá a impressão de que a pessoa captou de alguma forma que eu estou achando que o caso dela não é grave, né? E que eu vou, né, sair com ela com aquela saída que eu comentei antes, que é uma saída mais saudável. Então, às vezes, se a pessoa não tem interesse em ter uma autoimagem saudável, e ela percebe que a anamnese está rumando para uma coisa, de que a hipótese do médico é que é saudável, parece que ela muda a forma de se queixar para tornar mais grave a situação. Isso acontece algumas vezes. Já aconteceu. Meu irmão está colocando aqui. Só na paradoxologia, a sétima e oitava linha, o paradoxo de algumas linhas psicoterapeutas terem aversão ao estabelecimento de metas terapêuticas. O que acontece, né? Hoje em dia, psicologia tem várias áreas, né? Tem a psicanálise, cognitivo-comportamental, terapia sistêmica, terapia corporal, haitiana, tem diversas áreas, né? Mas tem algumas áreas, especialmente a psicanálise, que geram, e eu posso dizer isso com propriedade, porque eu já fui paciente de psicanálise, eu estou ali para melhorar, para amadurecer, para parar de sofrer, etc. Mas em nenhum momento é discutido frontalmente quais são os meus objetivos na terapia, onde eu quero chegar, como eu quero chegar. E, geralmente, na terapia cognitivo-comportamental, na terapia sistêmica, que é uma linha que eu fiz a formação, a gente conversa sobre isso direta e abertamente com os pacientes. Enquanto que, muitas vezes, na psicanálise, por todo o processo de subjetividade, por toda uma coisa assim, de que mais o paciente fala do que o analista fala, então, eles acham que objetivar o processo terapêutico é uma coisa inefetiva, né? Então é isso que acontece. Como pode, aí que está o paradoxo, como pode eu estar num contexto terapêutico, mas em nenhum momento
não se discute aonde eu quero chegar. Esse é o paradoxo. Tá, ok, obrigado. Vamos analisar o primeiro trinômio aí. Paciente poliqueixoso, internet, médico desinteressado. Mas só queria ver se é o exemplo que eu quero dar. Casualmente, eu fui um médico para uma queixa só, né? Eu era especialista. Está se justificando. E quando eu vi que o médico começou a ouvir falar, e no computador, lá, atiradão, no computador, eu fui dizendo as coisas assim, o que me deu a intenção de sair e nunca mais voltar, né? É esse o caso desse trinômio ou tem outro sentido? Olha, eu já tive a mesma experiência que tu. Uma vez eu fui num médico que aconteceu exatamente igual. Talvez seja o mesmo, né? Então, o que acontece? Na verdade, não foi nesse sentido que eu pensei, não. O binômio, se a gente fosse decompor isso, binômio paciente poliqueixoso internet, se tu tens um paciente com esse perfil, que é um grande usuário de internet, o conteúdo de saúde que a internet traz pode, às vezes, alimentar a sua condição poliqueixosa e torná-lo ainda mais poliqueixoso, né? E se você encontra pela frente um médico que não está muito interessado em relação médico-paciente, tem um baixo limiar de tolerância em relação a essas pessoas muito queixosas, às vezes esse médico ele é responsável por perpetuar a condição de procurar muitos médicos, de fazer muitos exames, de ser submetido a muitos procedimentos, entende? Pelo seu próprio desinteresse. Pelo seu próprio desinteresse. Então, é o efeito deletério do médico desinteressado no binômio queixoso internet. Entendeu? Tá bom. Então, só para continuar, poderia me explicar na fatologia aqui na quarta linha, de baixo para cima, o que é a queixa de peito? Na primeira página, né? Queixa de peito. A queixa de peito, ela é um termo que eu acho que não se usa mais, né? Mas que no vocabulário algarvino, né? Da região do Algarve, em Portugal, no século XVIII, XIX ou antes, era um sinônimo de tuberculose, né? E então esse era o nome. Muito interessante, assim, eu encontrei um livro dentro do processo de fazer esse verbete. Eu estava procurando queixa, poliqueixa, essas coisas na internet. Encontrei um livro que está na íntegra na internet chamado Crônica Seráfica. É um livro de 1768 escrito por um padre da região do Algarve, em que ele cita casos de cura de queixa de peito, curas parapsíquicas de queixa de peito. Não tinha cura no século XVIII. Parapsíquicas. Então, ele era um cara que curava tuberculose, né, com parapsiquismo. Muito interessante. Eu tenho, depois, se quiserem. Ok, obrigado. Beleza. É você, Ricardo, poderia comentar para a gente, ali na segunda linha de baixo para cima, na fatologia, na página 12, a hipervigilância somática? Hipervigilância somática é uma característica típica de pacientes poliqueixosos, que é o seguinte: eles são tão atentos às coisas que acontecem no corpo deles que qualquer pequena coisa que acontece pode ser fonte de uma queixa forte e de uma procura pelo médico. Entende? Todos nós, assim, quem não é poliqueixoso, sabe que num dia a dia normal, qualquer pessoa pode ter uma dorzinha no joelho, uma pontadinha na barriga, uma dorzinha de cabeça que um paracetamol alivia. Então, a gente não transforma pequenas sensações somáticas em grandes queixas médicas. Mas, às vezes, essas pessoas fazem isso. Então, é isso. Elas estão muito atentas ao que acontece com o seu soma e transformam isso em queixas médicas. Certo. E também na página 13, na parafatologia, o último item, o uso da sinalética energética pessoal para interromper esse ciclo de poliqueixa. Como é que você tem essa identificação? Pode falar para a gente qual é a sinalética que dá o momento certo de interromper esse ciclo da queixa? Olha, certamente a sinalética energética pessoal, ela é, como o próprio nome diz, pessoal e intransferível. Então, eu não posso garantir que, se eu disser as minhas sinaléticas, isso vai ser igual para todos, né? Mas, isso é uma coisa muito interessante que eu tenho que estudar mais, porque eu tenho uma ideia, sempre tive uma ideia de que uma sinalética é assim, uma comichão, uma fincadinha, um formigamento, um não sei o quê, uma mioclonia. Eu sempre achei, quando eu estudava sinalética, é isso que eu estava procurando. Mas o fato é que eu tenho em mim uma sensação interna, que é uma sensação visceral,
né? Que é uma coisa que acontece aqui dentro do meu tronco, que me sinaliza que eu posso estar entrando nessa condição de poliqueixa. Entende? Então, às vezes, eu senti isso, me permite abortar, entrar numa escalada crescente de queixa. Essa é a minha experiência. Eu preciso estudar melhor isso para saber exatamente o que se trata, né? Mas é isso. Ok, obrigada. Oi. Eu estou pensando aqui na relação no seguinte, que poderia, talvez um médico eletronótico, pensar que é uma condição dessa da pessoa poliqueixosa, né? Por exemplo, a pessoa tem um problema de algum assédio cronificado, que ela começa a sentir um monte de coisa, começa a sentir o cardiochakra bloqueado, começa a sentir dor de cabeça, começa a ter um monte de repercussão, que ela faz tudo quanto é exame médico e não consegue achar nada, e realmente não consegue se detectar nada ali fisicamente por exames convencionais de uma eventual doença que a pessoa está, que é uma coisa bem mais no energético. Claro que tem uma repercussão no físico e tudo. Como é que você vê essa relação aí do poliqueixoso para a pessoa que está com um problema que é mais de cunho parapsíquico, energético? Como é que você vê essa relação? Eu acho o seguinte, ó, eu não tenho a menor dúvida que os consultórios médicos estão lotados de pessoas com parapercepções. Isso é fato, né? Parapercepções entendidas pela própria pessoa por ignorância, possivelmente como problema médico. Mas o que eu acho é o seguinte, se a pessoa tem uma autoconsciência multidimensional razoável que lhe permita, com uma margem razoável de segurança, diagnosticar uma questão energética, a própria pessoa pode ir atrás dessa solução energética, independentemente de qualquer médico, né? Agora, quando a pessoa se encontra numa condição em que faz exames, vai a médicos, não encontra solução, mas a pessoa ainda não está assim, muito tranquila de que é uma coisa energética, às vezes vale a pena ela procurar um médico, não um grande especialista, um grande nome, mas um médico que tenha uma sensibilidade pessoal, assim, um processo de empatia, entende? E eu acho assim, não querendo puxar a brasa para o meu assado, né? Mas hoje em dia, fora a psiquiatria, na verdade, as duas especialidades que mais estudam relação médico-paciente, se colocar no lugar do seu paciente, entender o que se passa naquela pessoa que está ali, são a psiquiatria, né, e a medicina de família. A psiquiatria, ela infelizmente é muito dominada pela indústria farmacêutica. E a medicina de família se orgulha em dizer que não faz nenhum conchavo com a indústria farmacêutica. Os congressos de medicina de família não têm nenhum patrocínio de indústria farmacêutica. Então, o que eu te recomendo assim, se a pessoa não está tranquila, ainda não sabe se é energética ou não, procure um médico de família da sua confiança. Uma outra questionamento aqui é na sinergismologia, o último sinergismo aí, a questão do sinergismo patológico do judaísmo com a poliqueixa. Sinergismo patológico do judaísmo com a poliqueixa. Isso aqui dá um verbete, ou um livro até. Né? Dá bastante... Esse sinergismo. Já está se comprometendo com o livro, né? Não pode falar livro. Já está se comprometendo sem queixas com o livro. O que acontece aqui é o seguinte, ó, alguns itens para a gente pensar. Assim. Os judeus, via de regra, ao longo da história, foram muito perseguidos. Né? Em tudo que é lugar que eles ficaram, eles foram perseguidos. Né? Península Ibérica, no próprio leste europeu, em vários locais, né, sempre houve essa aura de perseguição aos judeus. Então, muitos judeus certamente desenvolveram, ao longo desse período, e isso deve ter sido transmitido de geração em geração, um traço de medo, um traço de imprevisibilidade com o que vai acontecer amanhã, insegurança. E isso tudo é o caldo de cultura para queixa, para se queixar. Né? Poxa, novamente estamos expulsos da onde nós morávamos, de novo, pela 20ª vez. Né? Então, já faz parte do holopensene, né? Oi? Já faz parte do holopensene de uma forma bastante impregnada. Então, eu acho que esse processo de frequentes perseguições ao longo da história, isso pode ter ajudado muitos judeus a consolidarem um ego queixoso.
Um outro aspecto que tem a ver com o processo de queixa e com o judaísmo é o seguinte, né? O processo do Holocausto, né? Não há dúvida que o Holocausto foi uma grande barbárie, que milhares de judeus foram assassinados, milhões de judeus foram assassinados, mas também milhões de outros intelectuais, homossexuais, negros, ciganos, muita gente foi assassinada durante a Segunda Guerra Mundial nesse processo. Então, uma coisa que cabe a cada judeu, né, pensar nisso, e eu sou judeu, então eu posso, com autoridade, falar nisso, e pessoas da minha família dessomaram na Segunda Guerra, então eu acho que eu me sinto na autoridade para sugerir essa reflexão a qualquer judeu que esteja me ouvindo, é o seguinte: o que cada judeu atual faz com a dor do Holocausto? A dor que o povo sofreu com o Holocausto. Você aceita isso como justificativa para não resolver os problemas, ou você já está propenso a dar um passo adiante? Entende? Isso é uma coisa do micro-universo que cada judeu vai ter que responder, né? Então, essa é uma das relações entre o processo de poliqueixa. Se o judeu não está propenso a superar a dor do Holocausto, ele vai manter-se na condição de poliqueixa. Entendeu? Ok, obrigado. Alfabetógrafo, fatologia. Você quer perguntar alguma coisa relacionada com isso? E judia tem relação com isso também? Tem. A mãe judia é um personagem folclórico das famílias judias, né? Que, via de regra, esse mito é representado na literatura, ou até mesmo nas conversas informais entre as pessoas que estão rindo e conversando, de que a mãe judia é uma pessoa muito vitimizada, né? Então, aquela coisa assim, o filho, quando amadurece, vai embora de casa, deixou a mamãezinha, né? Vai, meu filho, vai, chorando, né? Aquela coisa toda, né? Então, então, é a síndrome do ninho vazio visto de uma forma meio folclórica, assim, né? Mas, Alfabetógrafo, fatologia, página 13, 8ª linha, de baixo para cima. Poderia desenvolver a emocionalidade embutida na argumentação, sendo estratégia de convencimento do outro quanto ao próprio insucesso inequívoco? Sim. Isso aqui é uma coisa que também é relativamente frequente. Vamos imaginar que você está conversando com uma pessoa sobre um trafar dela. Ela está te relatando como que ela é. Uma coisa, ela está relatando o trafar. A outra coisa, ela está com um tom de voz forte, chorando, gesticulando, com uma expressão facial de ansiedade ou de angústia, né? Então, uma pessoa que está com toda essa expressão não verbal, né, e certamente energética, de trafarismo, é mais provável que você vá se convencer de que aquele trafar é real, é legítimo e que a condição queixosa é legítima. Então, a emocionalidade impregnada na comunicação, ela aumenta a chance de que o interlocutor ache que aquele sofrimento é legítimo. E isso é a pior coisa que tem para uma consim poliqueixosa. O que uma consim poliqueixosa precisa dos outros, ela precisa de pessoas que discordem dela, né? E não de pessoas que concordem com ela. Então é isso. Alfabetógrafo, fatologia, página 13, final da 5ª linha. Final da 5ª linha. Poderia abordar o apriorismo fantasiado de ceticismo, ao avaliar hipóteses multidimensionais. Logo em seguida, aborde também a condição da consim poliqueixosa, representando os limites do paradigma convencional. Onde que está o segundo? Logo em seguida. Tá aqui a consim poliqueixosa. Tá. Essa questão do apriorismo, fantasiado de ceticismo, eu estava pensando hoje de manhã e ontem à noite, eu acho que essa frase não expressa o que eu realmente quis dizer com isso. O que eu quis dizer aqui é o seguinte, pegando um exemplo claro, um voluntário da Conscienciologia que mora em Foz do Iguaçu e que se mudou para Foz por causa da Conscienciologia e que está com dificuldade de se engajar nos projetos da Conscienciologia, né? Então, pegando esse exemplo, né? Às vezes a pessoa desenvolve um certo ceticismo, que é um ceticismo medíocre, assim, né? Ou seja, qualquer colega, amigo que relata para percepções, a pessoa fica dando contra, só que assim, ela nem dá o contra tão embasadamente, a ponto dela
vamos dizer assim, fazer uma dissidência, né, porque ela de fato não concorda, mas ela também não vai experimentar por conta própria. Ela se mantém numa zona medíocre de ficar rebatendo com argumentos fracos aquela percepção. Não, mas o que te garante que foi isso? Mas será que não é da tua imaginação? Então, só que... A Rosa está louca para comentar. Não, eu estou achando que é exatamente a priorismo fantasiado de ceticismo. Eu acho que está perfeito essa expressão. Então. Talvez seja. É exatamente isso. Não sei, agora continua para ver se eu... Só que qual que seria a relação disso com o tema do verbete, né? Chega num dado momento que essa pessoa começa a se questionar, mas vem cá, o que eu estou fazendo aqui? Se eu estou tendo essa postura perante a conscienciologia, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu vim fazer aqui? E daqui a pouco, se ela não se cuida e se ela tem uma lente queixosa, ela começa, que droga, não planejo nada, eu vim para cá, mas eu não estou engajado, e eu não consigo entrar de cabeça na conscienciologia, e daqui a pouco começa a entrar num processo de queixa a respeito da sua condição de ceticismo medíocre. Então, é isso que eu quis dizer. Enfim. E o próximo, o outro. Condição da consciência poliqueixosa representando os limites do paradigma convencional. Vamos imaginar o paciente poliqueixoso, né? Ele está lá, ele vai no médico, vai no outro, faz os exames. Vamos imaginar que os médicos que atenderam essa pessoa são médicos comprometidos com questões psicológicas também e com a pessoa que está ali, não só com a queixa dela. E vai, faz exame, encaminha para o outro, e vai ao psicólogo, e vai ao psiquiatra, e começa a transitar, e vai no fonoaudiólogo, e vai, né, terapeuta ocupacional. E daqui a pouco chega um momento que assim, ninguém encontrou nada. Então, chega um momento que os profissionais de saúde têm que pensar, vem cá, será que o nosso entendimento a respeito de saúde não está pobre? Né? Com relação a isso, eu ia comentar, que eu fiz no verbete, sabe? Eu já comentei isso com você. Sensibilidade química múltipla, que foi uma questão que surgiu após a era da industrialização, onde começaram as pessoas a ter problema com as químicas utilizadas, né? No início, as pessoas eram consideradas psicóticas, não sei se tem esse nome, poliqueixa, porque os exames não detectavam nada, mas as pessoas sentiam um problema. Hoje em dia tem outro problema, que são essas ondas eletromagnéticas, que você não tem sequer um grupo para você comparar, né? Porque, por exemplo, o fumo, você tinha os fumantes e os não fumantes. Hoje em dia está todo mundo envolto, né? Tanto das químicas quanto das ondas eletromagnéticas de alta frequência. Então, você não tem dois grupos para você comparar. E aí não tem exame que detecte nada, mas tem umas pessoas que por algum motivo são mais sensíveis do que a outra. Então essas pessoas, quando vão a médico, é perda de tempo para elas, porque os médicos, com aqueles parâmetros que eles têm, eles não vão acompanhar. Entendeu? E aí o Dr. Google é bom para isso. Porque aí lá no Dr. Google você encontra, né, que a única saída é você se afastar. Entendeu? Então aí você começa a ter, não tem tratamento, mas você tem um paliativo, que é você não entrar nos locais onde tem problema. Sim. Agora, tentar se proteger ao máximo. Isso que você está falando, Rosa, poderia... Então, isso é um problema. Agora, eu, pessoalmente, tenho esse problema. Então, assim, algumas coisas, algumas queixas, eu desisti de falar com o médico, entendeu? Não, médico, para mim, para isso, não existe, entendeu? Tá certo. Eu acho que isso que você está trazendo... sério. Esse exemplo que você está dando é um exemplo que, assim, ainda abre margem para que... o paradigma convencional se aprimore e, talvez em algum momento futuro, passe a detectar condições como essa, né? O que esse item aqui quis dizer não é exatamente isso. O que esse item quis dizer é o seguinte: chega um momento que a condição do paradigma convencional aplicado à assistência à saúde fica falho, entende? Que é o caso que foi questionado antes do processo de assimilação, processo de companhias extrafísicas mais patológicas, né? Então, isso também. Até que ponto pessoas poliqueixosas, né, que têm esse perfil, não são pessoas que estão permanentemente assimiladas com consciências, né? E, nesse sentido, o paradigma convencional é falho. É isso. Na parafatologia, página 13, terceira linha, de baixo para cima, gostaria que abordasse a patopensenidade atuando enquanto atratora de heterassédios extrafísicos proliferadores de problemas, levando à perpetuação da condição da queixa. O que acontece aqui é o seguinte: a pessoa que dessoma, sem ter resolvido ou sem ter reciclado a condição da poliqueixa,
acho que pela lógica não há dúvida de que ela fica no extrafísico num processo de queixa, né? Porque ela dessoma com uma alcunha mental muito forte envolvendo a queixa. Então, as consins que estão por aí, que têm esse processo da poliqueixa, certamente atraem, né, essas consciências poliqueixosas, e a relação de uma com a outra é autoperpetuadora, né? Então, a consciência se mantém poliqueixosa porque está acoplada com uma consim poliqueixosa, e a consim poliqueixosa se mantém com esse traço porque está acoplada com a consciência mantendo um ciclo vicioso. Para que isso melhore, em algum momento alguém tem que romper esse ciclo, né? E, via de regra, eu imagino que tenha que ser a consim a fazer isso, né? A reciclar esse traço. Professor Ricardo, poderia comentar na Sindromologia, página 14, segunda linha, a síndrome de... É Briquet que fala? Briquet. Briquet. E a síndrome de Munchausen por procuração? Procuração, sim. A síndrome de Briquet é uma síndrome que foi descrita por Paul Briquet, que foi um psiquiatra francês, que nasceu em 1796 e morreu em 1881, que, dentro do processo da medicina contemporânea, ele foi um cara que trabalhou com a histeria antes mesmo do Charcot e do Freud, né? O tratado da histeria do Briquet, ele é de 1859, então Freud ainda era uma criança, né? E a síndrome de Briquet, ela é o epônimo, né, dado para o que a psiquiatria chama hoje de transtorno de somatização. Então, aquilo que as pessoas conhecem como somatização, na sua origem é a síndrome de Briquet, né? A síndrome de Munchausen por procuração, ela acontece... Bom, que é uma síndrome de Munchausen. Síndrome de Munchausen acontece quando a pessoa ela mantém propositadamente uma doença para obter um ganho específico, claro, né? Se a pessoa, por exemplo, não toma os seus medicamentos para se manter doente, para se manter ganhando o benefício do INSS, por exemplo, né? Isso é uma síndrome de Munchausen. A síndrome de Munchausen por procuração acontece quando existe a figura de um cuidador, de uma consciência cuidadora e de uma consciência cuidada, em que essa consciência cuidadora faz esse processo naquela consciência cuidada. Então, por exemplo, uma criança doente, que depende da mãe, e a mãe não dá propositadamente os medicamentos e não leva ao médico e não faz tratamento para continuar ganhando Bolsa Família, por exemplo, né? Isso é uma condição de que a mãe mantém a doença da criança em função de um benefício financeiro. Isso é síndrome de Munchausen por procuração. Teve um lei ordem, né, que tratou desse assunto, uma senhora que fez com que convencia, né, que a neta tinha câncer, já estava em processo altíssimo de quimioterapia, não sei o quê, só porque ela queria o dinheiro. Foi tratado lá no filme, lembrei do filme quando você estava falando. Isso não é tão comum. Isso aparece no filme O Sexto Sentido também, né? No Sexto Sentido também? Aparece uma menina que dessomou, que aparece uma filmagem de que ela filmava a madrasta colocando veneno na comida. Não lembro. Tem, é um dos casos, né? Não lembro, não. Tem que ver o filme de novo. A câmera está no ursinho, exatamente. Professor Ricardo, Pensenologia, página 12, primeira linha. Pensenologia. Poderia aprofundar o holopensene pessoal do belicismo? Sim. Muitas vezes a consim poliqueixosa, especialmente aquelas que não se queixam tanto externamente, assim, quem olha para elas não diria que elas são queixosas, mas que tem um processo de ruminação muito grande, via de regra, a queixa mental ela é impregnada de agressividade, né? Porque a queixa mental ela inclui assim, coisas que queria ter dito e não disse, coisas que queria ter feito e não fez, né? E aí as situações não resolvidas ficam voltando na tela mental permanentemente e a pessoa fica trazendo aquilo, o que deveria ter dito, o que não deveria ter dito, e geralmente isso vem por esse sentimento de incapacidade de dizer ou de fazer na hora que aconteceu, a pessoa se pune. Então, a rememoração desses diálogos e dessas coisas vem geralmente impregnada da agressividade por não ter feito o que devia ter feito na hora. Na hora certa. Na hora certa, é isso. Esse mal pega muita gente. É bravo. Aqui. Alfabetógrafo, vivemos hoje com um governo populista que puxa o saco do povão em busca de votos. Qual a sua opinião
como médico quanto ao atual programa Mais Médicos. Qual será o futuro da área da saúde se seguirmos os passos governamentais atuais? É aquele seu amigo. Aquele meu amigo. Olha, eu estava conversando com uma pessoa que tem uma visão social muito forte, né? Sobre tudo, né? Pelo seu doutorado, pela sua formação. Ela estava me dizendo uma coisa que eu achei que fez sentido. Esse programa ele vai terminar de proletarizar a função médica, a profissão médica. Né? A profissão médica ela vem ao longo do tempo sofrendo muitas desvalorizações. Então, essa chegada abrupta de muitos médicos ao mesmo tempo, né, no cenário brasileiro, isso aí de fato vai possibilitar muitos empregadores a diminuir o salário, né, dos médicos, o ganho dos médicos. Isso é um fato, né, o que é uma pena. Eu também acho que esse programa ele tem, assim, olhando pelo lado dos médicos e da população, eu acho que ele tem muitas falhas. Né? Mas olhando pelo lado da gestão, ele de fato é uma solução. Né? Porque os médicos não querem, de fato, ir para o interior. O interior é um local que é longe da cultura, é longe das escolas médicas, é longe dos congressos. Você acha que tem médico suficiente para ir? Porque outro dia eu vi uma relação, não estou me lembrando agora em termos de valor, mas que essa avaliação quantitativa dizia que não teria mesmo médico suficiente para ir. Você acha que isso é... Olha, eu acho que se a gente for considerar 100% do território nacional, de fato não há. Mas, se houvesse... Mas o que a gente sabe também é que nas grandes cidades, nas capitais, há um mercado mega saturado, super saturado. Então, se esses profissionais fossem para cidades, por exemplo, de médio porte, fossem mais para essas cidades, certamente a acessibilidade à população aumentaria, não tem a menor dúvida. Não resolveria 100% do problema. Né? Mas o fato é que nesse programa, a gente sabe também o seguinte, tem muita gente ali que é exercício ilegal da medicina, tem algumas pessoas que foram proibidos de exercer, ou seja, que nem são médicos, né, que faziam exercício ilegal. Tem gente que foi proibida de exercer a medicina, que se inscreveu nesse projeto. Né? Tem gente que não fala português. Né? Como que você vai, por exemplo, colocar um indivíduo que não fala português num local extremamente interior? Por que eu digo isso? Porque quanto mais interior, mais regionalismos na linguagem. Entende? Então, o problema da compreensão médico-paciente vai ser muito difícil, o que é um problema no que diz respeito à prescrição de remédios diagnósticos. Né? Então, eu acho que isso é um grande problema. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho o seguinte, o corporativismo médico, ele tem um lado perverso também. Entende? Então, muitos médicos, em nome da profissão, têm atitudes em relação a pacientes, em relação à população, que são muito condenáveis. Entende? Então, eu acho que esse golpe que os médicos levaram, assim, é ruim, mas eu espero que faça pensar um pouco, né? O que nós médicos estamos fazendo com a nossa profissão. Que seja uma crise de crescimento. Exatamente. Né? É isso. Agora, eu vi também uma reportagem que os médicos estavam dizendo que se ele percebesse algum tipo de erro desses que estão vindo para cá, que eles não fariam intervenção, quer dizer, eles não poderiam se responsabilizar pelo erro dos outros. Você tem ideia de como é que vai funcionar isso? Não poderia ou não queria. Na verdade, eu acho que é boicote. O que acontece? Se algum médico chega numa cidade qualquer, algum médico desses, né, e algum médico brasileiro dessa cidade se responsabiliza por treiná-lo e se responsabiliza por adaptá-lo ao ambiente, no momento que o médico brasileiro se responsabiliza, ele está corresponsável. Ele tem que acusar diagnóstico errado. Né? Agora, e basta querer, entende? Esses médicos, na verdade, não querem ter contato com esses médicos que estão vindo. Então, vai ficar, né, para eles. Vai ficar uma liberdade. E esse assunto até tem relação com o tema do verbete, né? Pensa um médico poliqueixoso. Ah, mas essa profissão não dá mais nesse país. Mas, brincadeiras à parte. Na terapeuticologia, você coloca 9 itens que ajudam a reciclagem da consciência poliqueixosa. Daí, na página 17, eu queria que você ampliasse o item 9 da programação existencial. O que acontece aqui, assim, né? Acho que um esforço de reciclagem que a consciência poliqueixosa tem que ter é definir ou conseguir, assim, lembrar, né, das suas cláusulas da sua proexis. Porque
qualquer projeto, qualquer atitude, qualquer coisa que as pessoas se envolvam, que elas não sentem que isso faz parte de um projeto maior, parece que aquilo se encerra por si próprio, né? As coisas só têm sentido, né, se a gente vê elas como fazendo parte de um projeto maior. Eu penso dessa forma, pelo menos, né? Então, se eu sou médico, se eu estou aqui, né, trabalhando aqui com a Conscienciologia, é porque eu entendo que isso faz parte de um projeto maior da minha vida. Agora, se eu vejo as minhas atitudes como não fazendo parte, né, eu corro o risco de ter, frequentemente, uma sensação de sem sentido, né? E o sentimento de que as minhas atitudes não têm sentido, isso é um caldo de cultura para queixa, né? Então, a melhor coisa assim, anti-queixa seria as coisas que eu quero fazer e que estou fazendo, em que parte da minha proexis elas se encaixam. A resposta dessa pergunta, ela é fortemente anti-queixa. Né? Uma questão de prioridade, né? Ricardo, em fatologia, na terceira linha, na primeira página, os recorrentes pedidos de desculpas a outra pessoa atingida pela imaturidade da consciência poliqueixosa sem proporcional esforço para reciclar os trafores envolvidos. O que acontece aqui? Oi? O que acontece aqui, né? Às vezes, quando a consciência poliqueixosa ela está num processo ela está mais engajada no processo de reciclagem, né? Vamos dizer assim, ela está no momento que ela bota os pés na teática, ela se dá conta do quão imatura ela é. Entende? Uma pessoa que viveu muito fortemente, muito tempo imersa em ideias, né, e ela bota os pés na prática, ela vai interagir com outras pessoas, ela vai errar, ela vai, às vezes, se omitir, às vezes vai ser agressiva. Então, ela vai precisar encarar o fato de que ela não é perfeita e que erros vão acontecer. Entende? Então, quando isso acontecer, uma forma de se manter infantil, né, é não pensando sobre os próprios erros e apenas pedindo desculpas sobre os erros que se comete. Entende? Isso é uma forma de se manter infantil. Agora, uma forma de botar mais combustível na reciclagem é, além de pedir desculpa, também refletir sobre o que ela errou. Tu entende? Porque a consciência teoricona que começa a querer entrar na prática, e ela começa a ter alguns erros, e isso é natural, né? Isso, às vezes, é um mote para começar a se queixar e trancar o processo de evolução. Entende? Então, ela tem que aceitar que ela vai errar, que ela vai pedir desculpa, mas que ela não vai só pedir desculpa, ela vai também refletir sobre o seu erro. Ok. Na página 13, em efeitologia, senti um alívio ali na hora que você falou que as pessoas precisam... A queixosa precisa de pessoas que discordem dela. Aí eu estava lendo, eu já tinha marcado isso aqui para fazer a pergunta, o efeito da consciência poliqueixosa nas outras pessoas. Deixa eu ver onde é que está. Eu tenho uma conhecida, Ricardo, que isso aí já faz uns 3 anos, quando eu estava lá em Minas, numa época, ela estava morando num sítio, ela ia sempre na minha casa. Sempre ela estava com dor, mas sempre. Às vezes ela chegava... Era um bom dia e perguntava se tinha remédio para dor de cabeça. Você dava o remédio para dor de cabeça, não passava 2 horas, ela estava com dor de estômago. E, como você falou, que é preciso que discorde dela, um dia, eu sempre a levava para o sítio quando ela ia embora. E teve um dia que ela foi no postinho, que a minha casa é quase perto do posto. E chegou lá, o médico ia demorar para atender um pouco, que ele precisou sair. Aí ela chegou lá nervosa, irritada, porque o médico não estava lá, porque isso, porque aquilo, porque ela estava com dor. Aí eu fui taxativa também, a primeira vez que eu fui taxativa com ela. Aí eu falei, olha, ir no banheiro, fazer xixi, outras necessidades por você, eu não posso. Né? Comer por você, eu não posso. Mas ir no médico, falar o que você está sentindo, ele vai medir a minha pressão, não vai resolver nada para você. Você que está com dor, você espera um pouquinho, já que ele vem. Depois eu vou te levar lá no sítio mesmo. Ah, mas eu estou com dor, eu vou embora. Eu falei, a dor é sua. Aí é o que você falou, né? Elas querem que discorde dela, que precisa discordar, né? Agora, você já tem o jogo de cintura para isso, é a sua área. O que você aconselha, o que você fala para a gente? Deixa eu te dizer assim, sobre esse item que você perguntou, né? O efeito da consciência poliqueixosa nas outras pessoas.
Muitas vezes, conviver com uma pessoa muito queixosa não é fácil. Não é fácil e gera, às vezes, na gente um sentimento de necessidade de afastamento, né? Porque aquela pessoa ela é circundada por uma aura de não solução, né? Então, a queixa se queixa, sofre, aquela coisa toda, e às vezes ela vê na gente apenas um depositário das suas queixas e das suas ansiedades. Então, isso é um efeito. Mas tem um outro efeito que é interessante, que é o seguinte. A Consim poliqueixosa, ela também pode ter acertado muitas vezes na vida, nas outras vidas, também tem saldos positivos ao longo das vidas que ela teve, né? Ela não só errou, mas ela acertou, pode ter acertado muitas vezes. Então é muito interessante quando ela tem na vida dela alguma pessoa que, apesar da sua condição de poliqueixa, aquela pessoa lhe aceita, entende? Se ela ao mesmo tempo precisa de alguém que discorde, também é muito bom para ela. Ela precisa de afeto, sentir que, apesar de ser queixosa, ela também é aceita. Eu fazia antigamente o bloqueio, o capsulamento, né? E depois, num outro horário, eu jogava energia para ela. Mas eu deixava falar. E hoje eu escuto quando o professor fala, escute mais, fale menos. Então, eu estou dessa, estou escutando mais, falando menos, inclusive nisso. Mas eu acho que eles precisam, eles querem chamar atenção, né? Eles querem carinho, eles querem afeto. Porque se está com dor, o que ela quer? Que a gente escuta, que ela fale, é isso. Eu acho que é um argumento que ela usa. Às vezes toma um remédio até, sem vontade de tomar um remédio, falando que está com a dor. Para quê? Para a gente dar atenção. E coisa que não precisa, né? Só falar, dá um tempinho para a gente fazer uma fofoquinha, entre aspas, né? Conversar, bater papo. Mas valeu. Ela falou uma coisa interessante ali, que eu fiquei pensando assim. Ela falou assim, eles querem alguém que ouça. Aí eu coloquei assim, nós queremos alguém que nos ouça. Isso eu pensei. Você pensou também? Eu pensei, nós queremos, né? E aí eu fiquei me perguntando o quanto que são essas queixas que a gente ainda tem, que tem necessidade de fazer o outro ficar ouvindo o que a gente tem para falar, que não é relativa à doença, saúde física, mas que são questões assim que não são, vamos chamar, nobres, né? Tem uma palavra, nobilizantes. Aí eu queria que você falasse mais sobre isso. Pois é, né? Isso que tu falou, né? Que a gente precisa, né? Todo mundo precisa de alguém que nos ouça, todo mundo precisa de carinho, de afeto. Isso não é privilégio de pessoas queixosas, né? O problema da pessoa queixosa é que ela tem uma carência muito grande, né? Ela tem um processo de carência tão grande de forma que o limiar dela de queixa é muito baixo. Qualquer coisa que acontece já é motivo para se queixar. É como se tivesse uma falta na vida dela, né? Onde estão as ferramentas? Onde estão os instrumentos para resolver os instrumentos da autonomia? Onde estão? Né? Por que essa pessoa tem uma dependência muito grande? Não é uma interdependência, é uma dependência tão grande do outro, do que o outro vai dizer, do que o outro vai falar, da presença do outro. O que acontece? Né? O que houve na história e nas histórias dessa pessoa que culminaram nisso? Né? Oi. Então... Ricardo, eu fiquei pensando aqui na condição, quando o médico ele vira poliqueixoso também, pelo excesso de trabalho, né, e pelo excesso de queixas que ele atende, né, e se for um médico que não tem uma concepção energética que a gente trabalha, ele também acaba ficando nessa condição, né, de poliqueixoso e tem a síndrome do burnout, entre outras derivações, né. Queria que tu falasse desse contraponto também do médico poliqueixoso pelas queixas que ele faz dos pacientes que se queixam todos os dias. Recursivo isso, né? Isso é uma queixa recursiva, faltou botar esse tipo de queixa. O Felipe perguntou sobre uma outra parte dos bastidores médicos, né? Uma outra... Ele é médico também, ele tem direito de falar. Então, né? O que acontece? Isso que você está falando, Felipe, isso é muito comum. Né? Médicos assim que estão, por exemplo, insatisfeitos com as suas condições de trabalho, insatisfeitos com o perfil de pessoas que estão atendendo, mas que não fazem grandes coisas muito assertivas para mudar. Né? Então, isso é muito comum. E a outra coisa também, como você falou, é o processo de assimilação. Né?
Às vezes a pessoa atende ali numa manhã 14, 15, 16 pessoas. Todas elas, né, toda consulta médica começa com uma queixa. Então, não tem o médico está aí alguém que não pode fugir de queixa, porque, né, toda consulta médica começa com uma. Então, se ele não se cuidar, se ele não olhar para ele mesmo, não cuidar da sua própria saúde, não fizer a desassimilação energética, não tiver atividades de lazer, não sentir que, paralelamente à sua profissão, ele está desenvolvendo a sua proexis, né, porque profissão é uma parte da proexis, não é toda a proexis, né? Então, se ele não tomar todas essas precauções, certamente a queixa vai entrar nele, a poliqueixa vai entrar nele de uma forma muito forte, né? Que aí vai ser difícil se desvencilhar, né? Então, realmente, eu concordo com tudo que você falou. Oi. Na patologia, de cima para baixo, a 7ª linha, você podia expandir mais ali a condição poliqueixosa silenciosa? Na primeira condição Página da poliqueixosa silenciosa. Isso tem a ver com a consciência ruminadora, né? O que é a ruminação mental? A ruminação mental é um processo de agressividade, um processo de queixa, que não é exteriorizado do ponto de vista da fala, né? E que fica dentro da mente da pessoa, aquilo se queixando das pessoas, reclamando dos seus problemas, né? Mentalmente. Então, isso é a condição da poliqueixa silenciosa. Na prática, sobre a ótica do paradigma consciencial, não existe poliqueixa silenciosa, porque aquilo que é silencioso para o intrafísico não é para o extrafísico, né? Então, aquilo extrafisicamente são gritos de queixa, né? Muitas vezes. Energia, né? A pessoa está ali quieta e tudo, mas você está percebendo toda, né, a sua psicosfera agitada, né, em relação a essa ruminação. Seria nesse sentido? Seria nesse sentido, exato. Do ponto de vista da saúde, qual que é menos pior? Qual que é menos pior? Menos entre que acarreta menos consequências. Entre a ruminação silenciosa e a não silenciosa, eu penso que seja preferível a não silenciosa. É preferível? É preferível porque, assim, pelo menos a não silenciosa, se a pessoa fala alguma coisa, ela pode ser agressiva, ela pode falar coisas desagradáveis, ela pode trocar os pés pelas mãos, mas se ela bota para fora, ela está dando a chance de alguém também dar uma tares nela, né? Então você diz que é pior a silenciosa? Eu acho que é pior a silenciosa. A não silenciosa já é uma abertura. Exatamente. Ricardo, fugindo um pouquinho do verbete, eu gostaria que você explicasse melhor, porque é uma especialidade nova, eu penso, a medicina de família, o médico de família. Acho que muita gente não sabe como funciona o médico de família. Será que você podia expor mais ou menos para a gente o que seria um médico de família e como os nossos tertulianos poderiam acessar um médico de família? Isso, eu queria ter perguntado naquela hora também. Eu faço a parte da pergunta dela, assim, por exemplo, hoje, se a gente quiser sair daqui e procurar um médico de família que não seja do posto de saúde, que eu sei que no posto de saúde tem, mas às vezes a gente não está, como é que você fala? É cadastrado lá. Como é que se procura um médico de família? Pois é, a medicina de família é ao mesmo tempo uma especialidade nova e ao mesmo tempo a mais velha que existe, né? Então, a medicina de família ela é uma especialidade que ela lida com... às vezes é difícil descrever ela, definir ela, porque assim, a dermatologia, a cardiologia, tu define ela numa frase. A medicina de família precisa que a pessoa sente e escute uma explicação, né? Então, a medicina de família é a área que lida com todas as faixas etárias, com todos os problemas de saúde, né? E que tem como objetivo enxergar a pessoa de forma integral, né? O que acontece? Muitas áreas médicas veem apenas o sintoma e a doença. O médico de família não pode se dar o luxo de ver apenas o sintoma ou apenas a doença, porque o sintoma e a doença fazem parte de uma pessoa. E o ser que aquela pessoa interfere na sua doença e no seu problema. Algumas especialidades têm que ver só a doença. É importante. Eu vejo o seguinte, se eu precisar de uma cirurgia cardíaca, eu gostaria muito que quando o meu peito estivesse aberto, o médico não ficasse refletindo, né, sobre as emoções, né? Não, eu gostaria que ele fosse assertivo no que tem que resolver, entende?
Mas, se eu estou com um problema simples, né, se eu estou com alguma doença que não é grave, se eu estou com algum sintoma, alguma coisa, eu acho muito bom que o médico veja não só o sintoma, mas veja quem é a pessoa que está sentindo aquele sintoma. Entende? Isso. Então, essa é a definição. É a inserção da pessoa, do sintoma na pessoa, a inserção da pessoa na família, a inserção da família na comunidade. Esse é o olhar do médico de família. Né? Como acessar um médico de família? No Brasil, os médicos de família são majoritariamente membros da saúde pública. Entende? Existem no Brasil algumas iniciativas de tornar a medicina de família privada. Por exemplo, já tem convênios de saúde que funcionam com base na medicina de família. Né? E cada vez mais tem mais convênios que funcionam dessa forma. Existe também um ou outro médico de família que tem o seu consultório privado. Isso geralmente é comum em cidades grandes. Né? Mas atualmente, pelo menos aqui em Foz do Iguaçu, não há médicos de família na iniciativa privada. Todos eles são de posto de saúde, mas nem todos os médicos de posto de saúde são médicos de família. Né? Então também tem isso. Daquele médico lá da roça, lá do interior de Minas, que ia a cavalo na fazenda para atender o pessoal, ficava para jantar, fazia de tudo, mexia com tudo, entendia de tudo, inclusive ouvia as mazelas, a briga do casal e tudo mais. Seria uma coisa... Esse aqui é o antigo que você falou, que o médico de família é antigo, talvez a medicina mais antiga que exista. Né? Seria uma retomada de um médico que viria não só o paciente, mas a família do paciente, aonde ele mora, como ele vive, o que ele come, o que ele pensa. Seria uma coisa assim. Exatamente, é isso. Seria bom ter isso na área privada também, porque nós estamos carentes de médicos. Concordo. Assim, na Europa e no Canadá, isso é disseminado há muitos anos. Né? Então, realmente... a Inglaterra é, na verdade, o berço disso, né? Desde o pós-guerra imediato, que toda a medicina lá é baseada na medicina de família. Se por acaso resolver abrir consultório, me avisa, tá? Ah, pode deixar. Pode deixar. Agora, esse nome de família, se o médico tiver um consultório particular, ele, para atender uma pessoa com esse critério, com essa filosofia, ou com essa linha, né, de pesquisa, ele teria que atender todos os outros da família? Ou não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Se ele atender os outros da família, isso ajuda no sentido de que se uma pessoa da família tiver algum problema mais psicológico, mais emocional, ele conhece a família toda e consegue inserir aquele problema dentro da sua família. Né? Eu digo isso por causa da genética, porque aí tem que estudar um pouco mais a questão da genética. Pode estudar ou não. Na verdade, a genética é uma especialidade que talvez, assim, eu penso que não seja tão relevante assim para a medicina de família. Porque os problemas genéticos são muito raros. Agora, essa área é interessante. Assim, se você tiver que comparar toda a família, que aí você vai começar a descobrir, né, os macrossomas, acho que tem toda uma abertura, né, a paragenética, né, porque você tem 3 irmãos, sei lá, com um determinado tipo de característica genética. Que não seja, você já vai ter que fazer pesquisas, né? É um campo muito legal, né? Agora, uma coisa que as pessoas às vezes perguntam assim, tá, mas peraí, vocês médicos de família, vocês ficam lá nas comunidades dando palestra, não sei o quê, né? Não, a gente dá muita palestra, não tem a menor dúvida. Mas a gente trata pressão alta, diabetes, né, enfisema, bronquite, a gente faz pequenos procedimentos cirúrgicos, a gente faz pré-natal, a gente faz puericultura, visita domiciliar, a gente faz um monte de coisa. Né? Então, tudo isso a gente vê. Você, quando foi, você deve visitar famílias e tal, você teve alguma percepção assim, de uma paragenética mais evidente, de uma pessoa que se diferencia do resto da família pelo soma, para ter uma hipótese de uma soma, alguma coisa? Já se deparou com alguma coisa desse tipo? Eu já me deparei com famílias que tinha um membro da família que era muito diferenciado em relação aos outros. Isso sim. Na época eu de fato não cheguei a refletir isso, né? Mas o que a gente vê do ponto de vista de tangenciar medicina de família, paradigma consciencial, a gente vê muito questão de projeção,
vê muito a questão, assim, por exemplo, do luto, né? De que as famílias que estão enlutadas conversam com o recém-dessomado, o cara aparece em casa, mexe nas coisas. Então, isso tudo são queixas médicas que a gente atende, entende? E se a gente tem uma visão meramente biológica, a chance da gente achar que isso é uma esquizofrenia e sair tratando é muito grande. Né? Então, o médico de família hoje em dia é a especialidade que mais provavelmente vai encarar uma queixa de parapsiquismo como não doença. É interessante isso. Ricardo, na página 16, aí dentro da argumentologia... Página 16? É. Você colocou aí a taxologia, né, das 11 tipos de consciência poliqueixosa. Tá. Dentro aí da última, o pseudo-poliqueixoso, você falou da consciência portadora de múltiplas queixas, mas com diversos problemas orgânicos justificando todas elas, né? Que aí o caso, o médico, na verdade, que não sabe diagnosticar mesmo e fala e acha que ele está se queixando, né? Talvez não caberia aí também, você comenta de problemas orgânicos, talvez não caberia aí também a questão dos problemas energéticos, parapsíquicos, como tinha até comentado mais cedo aqui, né? A pessoa chega com um problema lá de assédio, que ela está realmente sentindo, algo real, objetivo, né? E o médico não tem essa capacidade, né, de fazer o diagnóstico do problema. Você acha que caberia aí dentro do pseudo-poliqueixismo? Olha, talvez coubesse, sim. Porque o que acontece? Às vezes o médico que não conseguiu diagnosticar algum problema, no sentido, como eu botei ali, né, de proteger o seu próprio ego, ele acaba taxando aquela pessoa, menosprezando ou diminuindo a pessoa do paciente, mas, na verdade, o problema é do médico que não conseguiu, até o momento, descobrir o que ele tem. E, dentro desses pacientes que têm coisas que os médicos não descobrem o que é, possivelmente sejam muitas queixas energéticas, né? Muitos problemas de desassimilação, de chakra bloqueado. Né? Eu imagino acho que tem lógica o que você está dizendo. É que eu vou dar o meu pitaco aí. Eu acho que pode até fazer um outro item. Mas esse item eu acho que é importante porque acho que 99% dos médicos não vão mesmo se tocar para a parte energética. Então, eu acho que chama a atenção dessa condição de que o médico, se não deveria, né, dar conta do diagnóstico, e não dá. Isso não tem demérito nenhum, porque, de repente, a condição do paciente é complicada mesmo, é complexa mesmo, mas sai por algum viés contra o paciente a favor do seu próprio ego. Na minha opinião, acho que é importante deixar esse item do jeito que está, e se quiser fazer talvez um outro item para essa outra condição. Entendeu? Porque você já colocou diferente. A questão do paradigma, né? Que seria realmente um problema diferente, né? Porque um está na área de competência do médico. Um está na área de competência, e para salvar o ego, ele derruba o paciente. Entendeu? E o outro não, acho que 99, eu não sei, mas 90% dos médicos não tem noção nenhuma de energia, de parapsiquismo, entendeu? Então, vai misturar, vai tirar a força do outro item, pelo menos é o que eu penso. E outra questão, dentro da paradoxologia, você comenta, de novo, aí dentro da questão do médico, paradoxo de as consciências poliqueixosas, na terceira linha da paradoxologia, tá? Página 14. O paradoxo de as consciências poliqueixosas serem grandes frequentadoras de consultórios médicos, mas ainda não haver definição formal dessa condição em medicina. Você tinha até comentado isso mais cedo. Ao que você atribui essa falta dessa definição formal, sendo que é um problema que aparentemente está na cara de todo médico? Ou é a questão do academicismo, a dificuldade de se propor novas teorias, novas... O que você acha que é a causa desse paradoxo? Eu acho que é o seguinte, esse perfil de pessoa, por ser um perfil que incomoda muito,
às vezes os médicos não têm vontade de pesquisar isso, né? Porque para ter uma definição formal do ponto de vista de diagnóstico médico, tem que ter um pouco mais de pesquisa sobre o assunto, né? E esse é um tema que não interessa, por gerar muito incômodo nos médicos e possivelmente mexer nos seus egos, né? Não há interesse em pesquisar ele. E eu acho que um outro interesse de não haver, um outro fato de que não há interesse em pesquisar ele é que a pesquisa médica hoje em dia está muito voltada para a indústria farmacêutica, né? Então, se pesquisa muita coisa que vai propiciar prescrição de medicamentos e, com isso, o enriquecimento da indústria farmacêutica. Enquanto que a pesquisa do paciente poliqueixoso, muitas vezes vai enveredar para o fato de que um apoio psicológico é muito mais importante do que medicamento, né? De que, às vezes, a qualidade de vida é muito mais importante do que o medicamento. Então, hoje em dia, a pesquisa médica que não visa lucro de indústria farmacêutica praticamente é pesquisa subversiva, né? Então, eu acho que esse é um aspecto. É bastante sério, né? Obrigado. Tenho algumas perguntas aqui. Na página 13, na 10ª linha, tem o item a pseudo-autenticidade. Tá? E eu queria ver se tem relação, na página 14, na primeira linha, o segundo efeito aí, que é o efeito limitado da catarse emocional. Teria relação, pseudo-autenticidade, com esse... A seção é efeitologia. Tá. É a penúltima linha da efeitologia. Tá, vamos ver uma coisa aqui. O que seria pseudo-autenticidade no contexto da consciência poliqueixosa, né? A consciência poliqueixosa, como ela é muito inteligente, como ela refletiu muito sobre os seus trafares, sobre várias dimensões e aspectos dos seus trafares, ela não tem nenhum problema em falar sobre trafaro. Na verdade, às vezes ela tem um abertismo até maior do que a média para falar de trafaro. Entende? Mas ela não tem o mesmo abertismo para falar de traforo. E a verdadeira autenticidade fala de qualquer coisa. Fala de trafor, fala de trafar e fala de trafal. Então, uma autenticidade seletiva, né, só de problemas e só de trafares, não é uma verdadeira autenticidade. Ela é uma pseudo-autenticidade, né? O efeito limitado da catarse emocional acontece o seguinte. O que é uma catarse emocional? A catarse emocional acontece quando uma pessoa ela tem muita dificuldade de resolver as suas questões, de falar coisas que têm que ser faladas, de fazer coisas que têm que ser feitas, e ela tem consciência de que ela tem essa dificuldade, e o fato de se omitir, isso gera uma tensão dentro dela crescente, cada vez maior, de fato que tem uma hora que ela explode, né? Então ela bota de uma vez só, com alta carga de emocionalismo, todas as tensões para fora. Isso é uma catarse emocional. Por que eu botei aqui o efeito limitado? Porque a pessoa que bota as suas coisas para fora apenas usando o método da catarse emocional, isso é bom no sentido do alívio, mas isso é ruim no sentido da reciclagem. Uma pessoa que vive apenas fazendo catarses é uma pessoa que não recicla. Ela só libera a tensão dela, mas ela não reflete, né, sobre isso. Então, seria uma pseudo-autenticidade, até certa forma, também, porque isso que eu vi que talvez uma relação entre as duas coisas. De certa forma seria, exatamente. Como a pessoa ela não fala as coisas que ela quer falar e ela não faz as coisas que ela quer fazer, então ela não está sendo coerente com as suas vontades. Até porque tem muita gente assim que considera a autenticidade mais do ponto de vista emocional, né? Apenas do ponto de vista emocional, que autêntico é aquela pessoa que manifesta as emoções muito, né? Uhum. Mais uma ainda, na próxima linha, ali, depois da efeitologia, neossinapsologia, a primeira. As retrosinapses ainda muito presentes na vida atual da Consim. Como que tu entende isso e qual a relação com o tema? Isso aqui, eu tenho por hipótese que uma Consim que tem um ego poliqueixoso, né, que tem essa lente para ver as coisas da vida, isso não se desenvolve numa vida só, né? Acho improvável, não tem lógica para mim. Né? Muito arraigado. Muito arraigado, um traço muito arraigado, né? Então eu penso que, até certo ponto, a Consim poliqueixosa ela é uma Consim automimética. Ela está fazendo uma automimese. Então o que ela está fazendo? Ela está exercendo as retrosinapses na atualidade. Então, nesse sentido, né? Certo. Obrigado. Ricardo, sobre a culturologia, na página 15, a cultura da administração dos problemas em detrimento da cultura da resolução dos problemas. Onde é que está aqui? A cultura da administração. Gostaria de ouvir seu comentário, a sua reflexão sobre isso. Certo.
o que é a administração dos problemas, né? Você administra problemas que você não consegue resolver, né? Então, o que acontece? Se eu tenho um problema que não tem solução, a solução é levar ele, né, manter ele e conseguir organizar minha vida em detrimento dele. É a sua citaciologia. Pois é verdade. Então, isso é administrar um problema. Eu acho que o nosso foco, ele sempre tem que ser o máximo possível, na maior quantidade de situações possível, resolver o problema. Porque se a gente tem um foco muito grande no administrar o problema, todo mundo, todo ser humano, ao longo do tempo, passa por problemas. Ao longo da vida, na adolescência, na infância, na adultidade inicial, né? A gente sempre tem problemas. E se a gente tem um modus operandi muito mais de administrar, chega numa certa idade que nós nos tornamos um penduricalho de problemas. A gente está o tempo inteiro tendo que administrar coisas do nosso passado, né? E isso a gente se torna um ser altamente queixoso. Então, sempre que a gente puder resolver os problemas, isso tem um efeito muito mais positivo do que apenas administrá-lo. Quer dizer que você vê na nossa cultura que ainda há muita administração e pouca resolução? Acho que sim. Eu acho que as pessoas ainda têm muito pouca sinceridade consigo mesmo e com as outras, né? E se as pessoas têm muito pouca sinceridade consigo mesmo e com as outras, tem grandes parcelas dela mesma que ela não quer ver e diálogos e interações com os outros que ela não consegue ter, certo? Então, a resolução de problemas tem como uma das premissas básicas a interação com o outro. Justamente. Né? Então, muito obrigada, é isso mesmo. Eu estava lembrando da nossa convivência. Ficar mais a esse nível de resoluções, né? De a gente ter essa liberdade, essa democracia, pelo menos. Obrigada. Oi. Ricardo, na efeitologia, gostaria que falara na página 13 e 14 dos itens o efeito da superação da poliqueixa nas reciclagens grupo-kármicas e o efeito sedativo da poliqueixa sobre o encontro de soluções. Tá. O efeito da superação da poliqueixa nas reciclagens grupocármicas. O traço da poliqueixa, geralmente, ele é um traço familiar. Pode ter, mas é difícil que dentro de uma família só uma pessoa seja poliqueixosa e as outras sejam perfeitamente assertivas, né? Entende? Então, quando uma pessoa dessa família consegue sobrepairar o processo da poliqueixa e consegue gradualmente se tornar mais assertivo, né? Isso, de certa forma, contamina positivamente as outras pessoas da família. As outras pessoas passam a se sentir autorizadas a serem assertivas e objetivas também, né? Então, é por isso que é muito importante, assim, quem está refletindo sobre a condição da poliqueixa tem um papel protagonista na reciclagem grupocármica. Poderia ser, de fato, sim. Você está sem som, Cristina, vê se está. O efeito sedativo da poliqueixa sobre o encontro de soluções. O efeito sedativo da poliqueixa sobre o encontro de soluções se refere à condição da consciência poliqueixosa que está no auge da sua poliqueixa, que ela está vivendo ao máximo os efeitos negativos da poliqueixa e ao mínimo os esforços de reciclagem. Entende? Então, a poliqueixa, ela gera uma sensação de insucesso, a sensação de insucesso gera mais queixa, a queixa gera mais insucesso, e isso vai progressivamente num efeito que a pessoa se sente incapaz de encontrar soluções. Entende? Exatamente, é um círculo vicioso. Então, esse é o efeito sedativo, né? A poliqueixa ceda a condição de solução. Quase na hora. Oi? Agora sim. Você poderia falar sobre a questão da TENEPS ajudando essas pessoas mais poliqueixosas no primeiro momento, questão do desassédio ao redor? Bom, eu não tenho prática porque eu ainda não sou tenepsista, mas eu imagino, né, o que se diz, né, dentro da experiência do Valdo e do que se tem escrito é que os 6 primeiros meses de TENEPS são terapêuticos para si mesmo, para o próprio tenepsista. Então, seria muito interessante, do ponto de vista de pesquisa, né, avaliar qual o efeito dos 6 primeiros meses de TENEPS na condição da poliqueixa. Se o encaminhamento das consciências que estão com a pessoa ali, né, um encaminhamento assistencial,
acontecer, eu imagino que... Mas seria no sentido de colocar o nome dessas pessoas na TENEP, se elas receberem assistência no primeiro momento. Colocar o nome das pessoas... Por exemplo, quando alguém cita, um amigo meu é muito poliqueixoso e tal, vou colocar o nome dele na TENEPS. Por exemplo, recebe uma ajuda, aí num segundo momento a pessoa começa a se dar conta, porque sai todo aquele assédio ao redor, né? Eu acho que isso pode acontecer. Claro que você não é o seu amigo, né? Então você pode ter a boa vontade, o desejo de assisti-lo, mas isso também depende dele, né? Você está falando, então, não seriam nos 6 primeiros meses, não, no contínuo mesmo. De ser tenepsista, ótimo, mas num primeiro momento ela receber essa ajuda energética para poder ter mais estofo e sair dessa poliqueixa, né? Sim, sim. Entendi. Eu imagino que isso possa acontecer, né? Você bota o nome na TENEPS, né? Possa ter um contato do seu amparador com o amparador dele, de forma que ele consiga reciclar alguns traços. Acho que é viável, é possível. Bem, Ricardo, parabéns pelo teu verbete. A gente gostou muito. Eu, pelo menos, gostei muito do verbete. Vou ler com mais calma ainda. A gente aguarda os outros verbetes seus. A gente agradece muitíssimo também a presença de todos vocês, do debate que surgiu aqui. A gente convida vocês para os próximos dias de debate. Também a gente agradece muitíssimo a todos os teletertulianos, aqueles que estão só ouvindo e aqueles que mandaram perguntas. E a gente conta também com a presença virtual de todos eles. E agora passamos para os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 35 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 9 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Keiko, programa Verbetografia, Anália, curso Etnia Cigana, CIP, Nilma, Acoplamentarium, Pilar, nono Fórum da TENEPS, CAO, Talk Show, Contrapontos do Parapsiquismo. E antes, os amigos Enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Nós queremos mais uma vez aqui manifestar aos teletertulianos, aos tertulianos, a importância da manutenção e da expansão do programa Amigos da Enciclopédia. O programa Amigos é o pilar da sustentação financeira da produção da Enciclopédia da Conscienciologia, da transmissão diária das tertúlias e também da manutenção dos prédios do Holociclo da Holoteca, do Tertuliário e todo o acervo do Holociclo da Holoteca. Então, ele é muito importante e nós necessitamos fazer mais investimentos ainda. A gente convida, mais uma vez, aos amigos aí que deixaram de renovar a sua assinatura nos últimos meses, são dezenas e dezenas de amigos que não renovaram. Se puder fazê-lo, tiver nos seus planos aí, que é muito fácil fazer isso aí. Basta ligar na recepção do CAEC, no telefone 45 3525 2652, inclusive aos sábados e domingos, né? E você faz a sua renovação de uma forma muito prática, muito rápida, com cartão de crédito. O pessoal aqui de Foz do Iguaçu pode comparecer também, pessoalmente, na recepção do SAEC para fazer a sua renovação. E um convite a quem ainda nunca foi amigo e não é amigo, fazer a sua adesão. Nós agradecemos o apoio de todos. Boa tarde. A Enciclo Sapiens convida você, tertulianos e teletertulianos, interessados em escrever o verbete, a se inscreverem no programa Verbetografia, no formato EAD, que se inicia em 27 de fevereiro de 2014. Promova a autoinclusão verbetográfica na mega gestão da Max Proex Grupal. É importante fazer a inscrição antecipada, desde já, para acelerar o processo da aprovação de títulos. Mesmo aqueles que já fizeram o programa Verbetografia ou aqueles que já escreveram o seu verbete, pode se inscrever e refazer o programa Verbetografia, visando o veteranismo interassistencial. Comece o ano já conectado com o amparo de função verbetográfica. Para fazer a inscrição, entre em contato com a recepção do CAEC por telefone 45 3525 2652 ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Esse recadinho é para Recife, região, o que não impede nossos amigos também de Foz do Iguaçu pegar um avião e ir para Recife. Será um prazer.
Estamos levando o curso Etnia Cigana para Recife, que será realizado lá na Intercamp, no dia 30 de novembro, às 14 horas, até às 20h30. Nós vamos estudar a origem, a compreensão da diversidade cultural, o parapsiquismo dos ciganos, e estudaremos também seus trafares, trafores e trafais. As informações para fazer a inscrição para o curso é código de área 81, número 3463-4979, ou contato por e-mail, contato.recife@intercamp.org, ou seja, contato.recife@intercamp.org. Vamos embora, gente. Vamos passear em Recife. Um abraço para todos. Boa tarde. Convidamos você a participar do acoplamentário no próximo final de semana, nos dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro. A temática Consciencioterapia traz as reflexões sobre convívio megafraterno para se chegar à transafetividade. Os epicons serão Luiz Gonçalves e Ana Luísa. As inscrições são feitas na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC está divulgando a Semana de Imersão no Holopensene da TENEPS, com o 9º Fórum da TENEPS e 6º Encontro Internacional de Tenepsistas, de 23 a 25 de dezembro. É um evento anual da CCCI, com o objetivo de reunir aqueles que querem iniciar a TENEPS, os praticantes novatos e veteranos, além de pesquisadores em geral da tenepsologia. Vão estar presentes tenepsistas nacionais e internacionais, enriquecendo os debates e o somatório de experiências práticas, cujo tema central é aprofundamento na TENEPS. Vários epicons irão participar, entre eles Hernande Leite, Félix Wong, Amin Lascani, Everaldo Bergonzini e ainda outros. E também vários conferencistas. Se não puder estar presente, participe online pela internet fazendo a sua inscrição. Informações pelo e-mail caec@caec.org ou pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos, pessoal. Em nome do IPC Curitiba, em parceria com a Editares, gostaria de convidá-los a todos para participar do talk show da Sirlene Couto, que será um talk show gratuito no dia 29/11, na próxima sexta-feira, às 19h30, na Livraria Saraiva, no Shopping Cristal. Se você quer saber mais sobre o que são percepções extrasensoriais, a utilidade do parapsiquismo, a dimensão material e a dimensão extrafísica. Será que os nossos pensenes, as nossas companhias extrafísicas, elas interferem no nosso dia a dia? Ou, se você, caro tertuliano, teletertuliano, já leu o livro Contrapontos do Parapsiquismo, da autora Sirlene, e gostaria de tirar dúvidas, saber mais a respeito, então participe. Na próxima sexta-feira, só para frisar, em Curitiba, na Livraria Saraiva. Pessoal, totalmente gratuito. Contamos com a presença de todos. Obrigada. O verbete da manhã é enunciação pensênica, especialidade comunicologia, autora professora Ana Seno. Obrigada, boa tarde a todos.